a família. Então, de forma introdutória, eu gostaria que o Eliabe passasse aí o slide, para que a gente definisse o que seria o ciúme. E aí vocês vão ver uma definição do dicionário que diz assim: o dicionário define ciúme como estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo. E aí vocês viram que nós estamos tratando o ciúme nesta definição como um sentimento ou um estado emocional complexo. E aí vocês estão percebendo que eu destaquei ali 3 palavras: complexo, penoso e exclusivo, para que a gente vá começando a caminhar e a entender o porquê o ciúme ele deve ser, em nível prejudicial e negativo, combatido no meio da família, seja em qual relacionamento for. E isto excede até a família. Os irmãos vão ver que, ao longo dos slides aqui, nós vamos tratar sobre aonde o ciúme pode aparecer na vida do ser humano. E é claro, no nosso contexto da lição, é familiar, principalmente no meio de pai, mãe e filhos, mas o ciúme também se apresenta em outras áreas da vida do ser humano ou em outras relações, sejam elas familiares ou não. E os irmãos vão ver isto ao longo da lição. Então vamos lá. Um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso. E aí o complexo aqui eu gostaria de destacar, porque nós vamos definir aqui o ciúme de forma bem branda e superficial, mas ao longo da lição os irmãos vão perceber que o ciúme, ele pode sim ser positivo, ou ele pode ser um sentimento gerado ao ser humano que não seja prejudicial. Mas aí nós vamos tratar ele, como é que se dá isso? Aonde o ciúme torna-se o sentimento que deve ser extirpado do nosso meio, e aonde que é uma área saudável para que se tenha o ciúme. Sim, o ciúme pode ser um sentimento positivo, mas aí a gente vai ver ao longo da lição, e aqui é a definição do dicionário, mas nós temos no próximo slide, não passa ainda, as definições bíblicas, ou alguns textos bíblicos que a gente vai tratar sobre o ciúme, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, o ciúme é um sentimento ou um estado emocional complexo, porque em dado momento a gente não pode somente afirmar e definir o ciúme como um sentimento que deve ser combatido. A gente precisa entender o que é o ciúme e aonde ele se torna prejudicial. Em que ponto o ciúme torna-se um sentimento maligno? E aqui eu não estou tratando sobre o diabo, eu estou tratando maligno como um mau sentimento no coração do ser humano. Então ele é um sentimento penoso, e aqui, é claro, no sentido negativo do ciúme, ou no momento em que ele se torna negativo, a uma pessoa que se pretende, ou em uma relação, a uma pessoa que se pretende o amor exclusivo. Ou seja, aonde alguém pretende dar outro o amor exclusivo, o ciúme é este sentimento penoso. E aqui eu destaquei justamente o exclusivo, porque os irmãos vão ver, dado o momento da lição, que nós vamos tratar sobre o sentimento divino. E aí fica aqui a pergunta e o questionamento: será que há o ciúme por parte de Deus? Então eu não vou responder essa pergunta aqui agora, mas a gente vai ver em dado decorrer aqui dos slides, que o ciúme divino e o ciúme humano, um contraponto. Aqui parece que eu já estou respondendo a pergunta, mas os irmãos vão entender o que a gente quer tratar. E aí, quando se pretende uma exclusividade por parte do outro, o ciúme torna-se prejudicial, porque acaba se tornando uma relação de posse obsessiva, e tudo isso é onde se toca ao ponto prejudicial do ciúme, que dadas as vezes, ou na maioria das vezes, onde ele se relata. É por isso que a gente não trata o ciúme como coisa boa. É por isso que a gente não vê o ciúme como algo positivo. Porque na maioria das vezes que a gente vai ver por aí, casos de ciúme, é aquela obsessividade,
aquela posse, aquela coisa ruim, aonde o ciúme vai ter consequências trágicas. Os irmãos devem acompanhar aí notícias de cônjuge que matou o outro, ou aquele que perseguiu, que fez algo trágico no meio ali da família, por ciúme. Então, tudo isso é o que leva a gente a pensar que o ciúme é algo ruim, em todo caso. E não é bem assim, e é isso que a gente vai ver ao longo da nossa lição. Antes de ir para o próximo slide, eu gostaria que a gente abrisse aqui a nossa revista para o primeiro ponto da nossa lição. Eu nem fiz questão de apresentar a nossa lição, mas agora farei um panorama geral, porque os irmãos vão perceber que a gente vai ficar mais nos slides. Mas isso vai ser aplicado também ao contexto dos pontos e subpontos da nossa lição. No primeiro ponto da nossa lição, a gente está vendo aí o título trazido pelo nosso comentarista, pastor Elienay Cabral, que diz assim, ou melhor, eu estou lá na primeira lição, mas vamos lá. Primeiro ponto da terceira lição do nosso trimestre, a falha no tratamento dos filhos. E aí os irmãos vão se lembrar que ao iniciar a nossa lição, eu fiz um link com a lição de número 2, onde nós vimos no contexto familiar de Isaac e Rebeca, que tinham por filhos Jacó e Esaú, onde havia ali a predileção, tanto por parte do Isaac, como também por parte da Rebeca, onde o Isaac tinha a preferência, a predileção por Esaú, que era homem da caça, e tinha a Rebeca, que tinha sua preferência por o Jacó, que era um homem mais que vivia em tendas, né, como diz o texto de Gênesis. E aí o Jacó cresce nesta família. Mas esta família, nós vimos na lição passada, teve problemas seríssimos de conflito, justamente por essa predileção dos pais. O pai que tinha predileção por um dos filhos e a mãe que também tinha a predileção por outro filho, sendo também por parte da mãe que fez toda uma estratégia para que o filho predileto recebesse a bênção de seu pai, sendo que o Esaú tinha a bênção por ser o primogênito, e os irmãos conhecem a história. Então, toda esta consequência da predileção trouxe algumas consequências negativas para o contexto familiar destes personagens, sendo que o Jacó agora constituiu a sua família. O Jacó, ele tem não se pode dizer um problema, mas um fato, de que ele tem mais de uma mulher. Então o Jacó tem filhos com mais de uma mulher. Então os filhos de Jacó já têm esta questão, onde um é filho de uma mãe, o outro é filho de outra. E o Jacó, ele vai seguir os passos dos seus pais quando ele tem a predileção por um dos seus filhos. E que filho é este? É o José. O José, que é o 11º filho de Jacó, e é o filho da sua velhice, com a mulher que ele mais amava, que demorou para gerar. E tudo isso vai fazer com que o Jacó tenha a predileção, a preferência por José. E aí a gente vai para o texto que foi lido aqui pelo diácono Kennedy, do recorte da leitura bíblica em classe, onde a gente vai ver no versículo de número 3, do capítulo de número 37 de Gênesis, que diz assim: Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E aí, meus irmãos, é claro que nós podemos tratar de forma bem prática a questão da predileção do Jacó, dizendo que seria de certa forma natural que o Jacó tivesse esta afinidade com o José. O José é o filho da velhice do Jacó. É, como diz a expressão aí entre os pais, e lá em casa se diz pela Elis, que foi a raspinha do tacho, eu não sei se é essa a expressão, mas a raspa do tacho ali dos pais tem esta afinidade, tem aquela coisa, é o caçulinha, é o menino que nasceu agora, era o José para o Jacó. É claro que o Jacó ainda vai ter outro filho depois do José, mas neste momento,
o José é o filho caçula dele, é aquele que ele tem um apreço maior. Então seria natural. Só que o que vai ocorrer aqui no meio dos irmãos de José é que este sentimento do coração de Jacó, que não seria algo negativo ou condenável, ele se parte a atitudes e a ações que demonstraram, que expressaram esta predileção do Jacó pelo José. E aí começa a surgir no coração dos irmãos justamente a emoção, o sentimento que nós vamos tratar nesta lição, que é o ciúme. E não só o ciúme, porque nós vamos ver que o ciúme é a raiz para outros sentimentos e também ações que prejudicam, não só no contexto familiar, mas onde quer que esteja o ciúme, as relações. Então o Jacó ele vai expressar a sua predileção por meio de um presente. E aí começa todo um enredo e um contexto onde vai surgir no coração dos irmãos de José este ciúme. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai, ou melhor, e amava Jacó a José mais do que a todos os seus irmãos, porque era o filho da sua velhice, e fez, versículo 3, uma túnica de várias cores. E aqui é importante destacar este de várias cores, porque o pastor Elenay Cabral, inclusive, no segundo ponto da lição, no primeiro subponto, ele vai tratar sobre esta questão, porque culturalmente falando, todo mundo se tinha naquela época uma túnica, era uma vestimenta comum, que todo mundo usava, todo mundo tinha, porém, em comum, por padrão, a túnica se tinha no máximo duas cores. No máximo duas cores, sendo na maioria das vezes uma só cor e de forma bem básica. Só que a túnica que o Jacó faz para o José e dá de presente para o seu filho, é uma túnica colorida, de várias cores. E isto, culturalmente falando, até encarecia a túnica, porque se tinha mais tecidos. Então ficava uma túnica mais, digamos assim, com certo luxo. E aí o Jacó está presenteando o José, e isto é notório a toda a família, de forma visível a todos, presenteando com uma túnica de várias cores. Esta túnica poderia ser dada para um dos filhos sem que houvesse problema algum, se esse filho fosse o primogênito, por exemplo. Se fosse o primogênito, estaria entendido o porquê de Jacó dar esta túnica ao Rúben, que era, no caso, o seu filho primogênito. Mas ele não faz. Ele faz para o seu filho predileto, que é o José. Então, o Jacó aqui está expressando a sua predileção. Está pondo para fora em uma ação de presentear o seu filho, que o José, de certa forma, é sim o filho predileto. É sim o favorito do seu pai. E aí, este presente vai desencadear algumas coisas no contexto da família do Jacó, que nós vamos tratar nos versículos que se seguem. Versículo 4. Então, Jacó presenteia o José com uma túnica de várias cores, porque ele era o filho que o Jacó mais amava. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram. Então eles vão ficar aborrecidos. E não podiam falar com ele pacificamente. Então os irmãos já vão percebendo aqui que surgiu um sentimento no coração dos irmãos de José. Por quê? Não é que o José fez um discurso reunindo toda a família, falando que ele tinha preferência pelo José. O Jacó não expressou em palavras, dizendo que o José era o filho preferido. Não. Mas ele presenteia de forma que todos percebem essa predileção. Então os irmãos de José, vendo aquilo, vão dizer, olha, o pai ama mais o José do que a gente. O Rúben, que era o mais velho, vai dizer, poxa, sou o primogênito. Eu podia receber uma túnica de várias cores, mas não recebi. Os demais irmãos olharam dizendo, poxa, o pai está presenteando o mais novo, como é isso? Então eles percebem que o Jacó ama mais José do que os outros. De forma clara, isto ocorreu de forma
por certa forma, naturalmente no coração dos irmãos de José. E aí a gente já começa a perceber, no versículo 4 mesmo, os irmãos vão observando aí, que ao se aborrecer com esta situação, os irmãos de José agora não podem falar com José mais pacificamente. Que é isto? De forma prática, para um contexto familiar, os irmãos acordavam na hora do café da manhã, olhava para o José e ninguém dava bom dia para o José. Ninguém queria falar com José. Ninguém fazia uma gentileza. E aí, num contexto lá, de lavar o prato, digamos assim, em um contexto natural da família, de lavar o prato depois do almoço do José. Pode lavar o de todo mundo, mas do José não vai mais. O José chegou no meio do ambiente, agora os irmãos já se calam, não tem mais brincadeira, não tem mais nada, porque aborreceram-se com o José por causa da predileção do Jacó. Então, se o Jacó fez essa atitude de expressar a sua predileção, agora a consequência escorre por toda a família. Então, a consequência negativa, e aí a gente continua, por certa forma, no assunto da lição de número 2, da predileção dos pais por um dos filhos, ocorre de forma que a consequência não alcança um ou outro, é todo mundo. Toda a família recebe a consequência. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado, e não só nesta lição de número 3 ou na lição de número 2, todas as lições desse trimestre, com os ensinamentos que vamos passar por aqui, de ter o senso e o bom senso de nos avaliar. O filho avaliando-se, é claro que os jovens hoje estão aqui, inclusive eu que estaria lecionando lá a lição de número 3, mas pela situação, os jovens permaneceram aqui. Os jovens hoje, representando a classe dos filhos, estão aqui e não estarão nas demais lições, mas é importante que cada membro da família se avalie, de forma que a gente tenha o senso de dizer, será que eu estou tendo uma atitude que pode prejudicar a minha família? O filho, o pai, a mãe, tem que se avaliar. E nós precisamos sair destas lições melhores. Ter o senso e a humildade de dizer, eu estou errando. Eu não posso fazer desta forma, eu tenho que mudar o meu jeito. É claro que fica difícil, meus irmãos, para eu, de certa forma, chamar a sua atenção como pai ou como mãe, mas fica aqui o ensinamento diante da igreja para que você se avalie. Não é o Luiz Otávio chamando a sua atenção. É a gente avaliando o nosso contexto familiar e dizendo, eu estou errando ou eu não estou errando. Então, de forma que a gente vai passando por essa visão. Então, o pai, no caso Jacó, toma uma atitude prejudicial para a sua família, que desencadeia o sentimento do ciúme nos irmãos de José, de forma que nós vamos ver todo o contexto. É claro que a gente conhece a história, mas durante a lição, todas as consequências que tiveram o ciúme promovido por este presente, é claro, não só pelo presente, porque o presente de Jacó para José é o estopim, é aquilo que quebra a corda, mas isto já tinha ali uma certa predileção, porque os irmãos vão vendo durante os versículos primeiros aí do capítulo 37, que o José era uma espécie de supervisor para o seu pai. Porque o José, sendo ali o mais novo, ele estava no meio dos seus irmãos, mas qualquer coisa de errado que ele via no meio dos irmãos, o José ia lá e contava para o Jacó. É claro que isso aqui não é uma atitude condenável, o rapaz estava levando ali um relatório para o seu pai, mas isso dava indícios de ser o José o filho predileto do Jacó. E depois vai ter a questão dos sonhos, onde sonhando o José, os sonhos, é claro, que não dele mesmo, mas é o sonho que Deus estava dando para o José, mas ao contar os sonhos, os irmãos vão perceber, conhecendo a história ao longo dos versículos, o José conta os sonhos, são dois sonhos, e em um dos sonhos, não é só os filhos de Jacó que estão de forma a se dobrar a uma autoridade de José, mas até mesmo os seus pais. E aí há uma atitude do Jacó
que também foi uma atitude errada, porque o Jacó ele não vai repreender em nenhum momento o José. O que o Jacó faz no momento em que ouve o sonho é apenas questionar para o José: eu e a sua mãe também vamos nos dobrar? E esta atitude do Jacó, ao olhar dos irmãos de José, pode ser: poxa, o José está falando que o pai e a mãe vão se dobrar diante dele, vai mandar em todo mundo e está tudo certo. Como é que fica isso? Então, no olhar dos irmãos de José, para o Jacó não ter o repreendido, é também um indício de que o José é o filho preferido. O Jacó não quer chamar a atenção de José. Não vai chamar a atenção do José. Não vai repreender o rapaz. Mas, para os irmãos, isto só vai agravando as circunstâncias no meio daquela família. Sendo assim, meus irmãos, a gente já passou um panorama geral e fomos no ponto da onde começa a surgir este sentimento de ciúme no meio dos irmãos de José, que é justamente pela expressão da predileção do Jacó para o seu filho mais novo, no caso, o José. Então, neste primeiro ponto, o pastor Elenói Cabral destaca, no primeiro subponto, a preferência de Jacó, e é onde a gente já está explicando pelos versículos que nós lemos e pelos comentários que a gente está fazendo. No segundo subponto, o ciúme em meio à preferência, que é justamente o surgimento deste sentimento no coração dos irmãos de José. E também, no terceiro subponto, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus, que é justamente aonde os irmãos de José, recebendo o sonho do José, que era um sonho divino para ele, eles não vão compreender e a inveja surge no coração dos irmãos de José. Então, este foi o nosso primeiro ponto. E aí a gente vai voltar para os slides. A gente definiu o ciúme pelo dicionário. E agora a gente tem duas definições que são do hebraico e também do grego, onde a gente tem a definição do Antigo Testamento e também a do Novo Testamento, e a gente vai ver como o ciúme está representado através ou ao longo dos textos bíblicos. Então, aí do lado do Antigo Testamento, que é o hebraico, a gente tem a seguinte definição. No Antigo Testamento, a palavra hebraica, kiná, eu não vou ter aqui a exatidão da pronúncia, tem como ideia básica o profundo arder emocional. Então, o ciúme aqui é atrelado a um profundo arder emocional. Ou melhor, o termo hebraico para o ciúme é atrelado ao profundo arder emocional. E aí a gente vai ter aí embaixo destacados o arder do ciúme, o arder do zelo e o arder da ira. Então, é um profundo arder emocional, seja do ciúme, seja do zelo, seja da ira. Isto é claro, representado nas páginas do Antigo Testamento. E aí a gente tem alguns textos aqui, que eu não coloquei no slide, deste lado, mas que a gente pode entender estes três destaques aqui para o arder deste profundo sentimento ou desta emoção. E aí quem achar os textos já pode, na verdade, eu preciso que o diácono dirija o microfone para algum dos irmãos, porque os meninos, o pessoal da mídia pede para que saia ali na gravação. Ou melhor, fazer melhor. Irmã Milka, a senhora pode me ajudar? A gente vai citar aqui os textos, a irmã Milka, de prontidão, já fica com o microfone, para que o diácono tenha, fique mais confortável aí a locomoção e a gente ganhe tempo também. Então vamos lá. O arder do ciúme, Números, capítulo de número 5, versículo 14. Números, capítulo 5, versículo 14.
Números 5 e 14. E seu espírito de ciúmes vier ao esposo, e ele sentir ciúmes de sua esposa, estando ela contaminada, ou se o espírito de ciúme vier ao esposo, e ele sentir ciúmes de sua esposa, não estando ela contaminada. Não, vamos para o próximo texto. Cantares, capítulo 8, versículo 6. Ainda sobre o arder do ciúme. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Obrigado. Então a gente percebeu dois textos aqui do Antigo Testamento que usam este termo hebraico, que é atrelado ao ciúme, mas não só ao ciúme, para este arder. Inclusive, o texto de Números está mostrando aqui que há uma raiz já no Antigo Testamento sendo tratada, onde, pelos preceitos de Deus, o Senhor está instruindo o líder do povo a respeito dos ciúmes entre o marido e a mulher, e os irmãos perceberam que, havendo no marido ou na mulher o espírito do ciúme, e não estando o outro contaminado, ou seja, o espírito do ciúme se manifestando sem haver motivo ou comprovação de algo. Então, a raiz do ciúme surgindo no coração por certa emoção do homem ou da mulher, de forma a ser prejudicial, sem ter ali um motivo justo, uma causa, uma prova, alguma coisa que pudesse condenar o cônjuge. Irmã Milka, se a senhora quiser compartilhar aí o microfone com a irmã Lidiane, e fica mais fácil, vocês vão revezando aí entre os textos. Então vamos ver o arder do zelo. E aí os irmãos já percebem que o mesmo termo utilizado para o ciúme, no hebraico, também é utilizado para o zelo. E a gente vai ver também no grego ali, que justamente no grego, zelós é o termo grego utilizado para ciúme. Então, o arder do zelo, irmã Lidiane, o texto é Números, capítulo de número 25, versículo 11, e depois Isaías, capítulo 42, versículo 13. Números, capítulo 25, versículo 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então aqui está um termo utilizado para zelo, é justamente o mesmo utilizado para ciúme. Então o arder do zelo também é algo que surge no coração do ser humano. E a gente já vai tratar mais sobre zelo lá na frente. Versículo 13 do capítulo 42 de Isaías. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, chamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Então aqui é o mesmo termo utilizado também para o despertar, como está a expressão do texto, do zelo. E a gente, como eu disse, vai tratar sobre zelo lá na frente. Mais um texto, o arder da ira, que é utilizado também o mesmo termo em hebraico. Ezequiel, capítulo de número 35, versículo 11.
Ezequiel 35:11. Portanto vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. Então, a gente percebeu que nas páginas do Antigo Testamento, há 3 questões, ou 3 sentimentos, se assim podemos definir, que são atrelados ao termo que é utilizado para ciúme. E aí a gente já vai vendo que o ciúme, ele tem, justamente por ser usado o mesmo termo, algumas facetas, alguns níveis, ou alguns lados, seja ele positivo ou negativo. E aí a gente vai para o Novo Testamento, e aí a definição que aí está é esta. No Novo Testamento, a palavra grega é zelos, que pode ser usada no bom sentido do zelo ou no mau sentido do ciúme / inveja. Então, no Novo Testamento, o ciúme ele é tratado muito também pelo zelo. E a gente vai ver em alguns textos. São eles, que aí eu coloquei as referências de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 11, capítulo 9, versículo 2 e também o capítulo 11, versículo 2. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Capítulo 9 da mesma carta, versículo 2, e depois capítulo 11, versículo 2. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para que com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Obrigado. Então, nos textos do Novo Testamento, a gente percebe que este termo, que também é utilizado para ciúme, é muito utilizado atrelado ao zelo, ao cuidado. E aqui é onde a gente vê que o ciúme, ele pode também ser algo positivo. Ele pode ser algo que demonstre um genuíno sentimento bom no coração do ser humano. No que sentido é este? No sentido do cuidado. Mas aí eu ainda não quero tratar o ciúme como algo bom aqui, porque a gente vai ver lá na frente, nos próximos slides, mais sobre isso. E aí, Romanos capítulo 13, versículo 13, eu mesmo vou ler aqui, para dar um descanso às nossas irmãs. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, o apóstolo Paulo está tratando aqui sobre algumas questões do ser humano, e aí ele vai falar que nós devemos andar honestamente, não em glutonarias, não em bebedeiras, não em desonestidades, não em dissoluções, não em contendas e nem em inveja, mas revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo e não tendo cuidado da carne nos seus desejos. E aqui, meus irmãos, quando a gente trata do ciúme, sendo um sentimento que brota no coração do ser humano de forma natural, e aí é preciso dizer isso, e até em um dos nossos pontos aqui, eu até destaquei
na revista, eu não vou lembrar agora certamente o ponto em que o comentarista, o pastor Elinari Cabral, faz menção deste assunto. Ele é um sentimento que está de forma natural em cada ser humano. Então, o que deve ser combatido é o ponto negativo do ciúme. E quando o apóstolo Paulo está tratando sobre algumas questões da vida do ser humano, dizendo que nós não devemos ir para o lado das questões carnais, mas que devemos nos revestir do Senhor, é justamente quando a gente olha para a nossa verdade prática, o sentido de que o ciúme, de forma prejudicial e negativa, ele é uma obra carnal, uma obra da carne. E sendo assim, ela precisa ser combatida com um fruto, que é o fruto do Espírito. Lendo a nossa verdade prática, a gente percebe isso. O ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, tratando com a igreja que estava em Roma, dizendo, vocês devem se revestir do Senhor, é justamente ele dizendo, vocês devem estar mais perto das coisas de Deus, das coisas da palavra, do que das coisas da carne. Então, meus irmãos, quando a gente trata do ciúme, a gente vai ver as consequências do ciúme de forma negativa, a gente precisa ser crente, maduro, de forma a fazer com que o fruto do Espírito surja em nossa vida. Isto que vai combater a obra da carne, que é o ciúme de forma prejudicial. Então, quando a gente olha para a nossa família, quando os irmãos olharem para as vossas famílias, estejam certos de que é se aproximando de Deus, se revestindo de Jesus e de sua palavra, que nós combatemos as prejudicidades. Não sei se eu estou inventando aqui uma palavra, né, mãe? Estou inventando? Estou inventando palavra. Mas está tudo certo. O prejudicial que é trazido pelo ciúme e suas consequências é sendo crente que tem em sua vida o fruto do Espírito. Então, meus irmãos, nós precisamos ser mais crentes. Quando a gente trata do ciúme e de outras emoções e de suas consequências, a gente precisa ser mais crente. Uma coisa é tratar do ciúme para o descrente que está aí fora, para a família que não conhece Jesus, para o marido e para a esposa que não tem Jesus no coração, para o filho e para os irmãos da família que não tem Jesus no coração. Outra coisa é tratarmos do ciúme no meio de crentes, no meio da família que tem Jesus no seu meio. Então a gente precisa ser mais crente, fazendo com que o Senhor seja o revestimento que há em nossa vida, para que estas coisas não nos atinjam. Se o ciúme é um mal que prejudica a família, na família dos crentes não. Na família dos irmãos em Cristo, não. Porque na família dos irmãos em Cristo, há membros desta família que têm não as obras da carne sendo expressadas em sua atitude, mas o fruto do Espírito tratado por Paulo na carta aos Gálatas. Irmão presbítero Márcio, à vontade. Paz do Senhor a toda a igreja, amém? O Luiz Otávio, trazendo para os nossos dias, né? Eu acho interessante essa questão, esse contexto. É muito válido, né? Pegar esse contexto aí dessa passagem de Jacó, para nós hoje como família, como pai, como mãe, a gente ter um certo cuidado, né? Com essa questão da predileção. Mas aqui me fica parece que o Jacó, ele é culpado de todo aquele contexto ali por causa dessa predileção. Fica parecendo que o Jacó é que é o culpado, né, por essa predileção. Mas quando eu trago, você está falando aí, eu estou tentando contemporaneizar a coisa, trazer aqui para o nosso tempo. O pastor poderia ser hoje a figura do Jacó, e nós a figura aqui dos patriarcas. E
uma pergunta, uma indagação que fica na minha cabeça: Deus tem predileções? Deus tem as suas predileções? Se nós formos ver biblicamente, foi colocado uma fila de filhos de Jessé, né? Toda uma fila, e naquela fila não tinha um que Deus queria negócio com eles. O que Deus queria negócio estava no campo. Então, essa passagem responde essa pergunta: Deus tem suas predileções? Aí, outra indagação na minha cabeça: será que a predileção ali por José era só de Jacó? Ou será que Deus também tinha predileção por José? E através de Jacó, Jacó talvez inconscientemente estava fazendo uma obra que Deus queria fazer na vida de José, porque nós vamos ver toda a passagem, irmãos, tudo o que acontece na vida de José tem uma frase assim, ó: e Deus estava com ele. Ele estava lá no fundo, lá, pode observar, estava ele lá no cárcere, tem uma palavra dizendo assim: e Deus estava com ele. Então, logo eu entendo o seguinte: não é culpa de Jacó, não é culpa de Jacó, não é culpa do pastor se ele de repente apontou alguém que você acha que na verdade era você. Às vezes o pastor apontou alguém, ele teve uma predileção conforme, mas na verdade às vezes o pastor é um instrumento de Deus. É Deus que está tendo predileção, briga com ele. A briga então não seria com Jacó, nem com José, briga com o Senhor, né? Então é muito interessante quando a gente traz isso para os nossos dias, né? Sou eu que tenho, se Deus está tendo uma predileção pelo diácono aqui, Kennedy, eu é que tenho que conter o meu ciúme, se eu tenho ciúme, eu que tenho que conter o ciúme. A culpa não é de Deus, não é do pastor que está tendo uma predileção. Eu é que tenho que me conter esse ciúme. Existe uma linha muito tênue, né, entre o ciúme e a inveja, porque o ciúme nós estamos vendo aí que ele é zeloso, então o ciúme ele pode existir. A inveja é que não pode existir, porque a inveja é pecado. Mas existe uma linha muito tênue entre o ciúme, né, que pode existir, e a inveja. E eu é que tenho que vigiar para eu não ter o ciúme a ponto de ter inveja do Kennedy por uma predileção que às vezes não é do pastor. Às vezes a predileção não era de Jacó, era a predileção de Deus sobre a vida de José. Essa é a minha fala que eu gostaria de fazer nessa noite. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, presbítero Márcio. Deus abençoe. E aí, meus irmãos, a gente precisa, seguindo a linha aí do raciocínio que eu trouxe para os irmãos, dizendo sobre o fruto do Espírito que precisa emanar os nossos corações, o apóstolo Paulo traz em outra carta, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, dizendo assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. O presbítero Márcio citou aqui a inveja numa linha tênue com ciúme. Inveja, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então o apóstolo Paulo está pondo estas questões como questões que precisam sair do meio da igreja, dos crentes e das famílias dos crentes, porque são questões carnais. Então, se nós estamos deixando-nos levar por inveja, por ciúme, por dissensões, por quaisquer outros sentimentos carnais, nós estamos sendo carnais. Então, sejamos, pois, mais crentes, espirituais. Lutemos, pois, por uma vida que emane não obras da carne, mas que emane o fruto do Espírito. Sendo assim, meus irmãos, nós já estamos atrasados pelos objetivos que nós temos a alcançar, e eu preciso seguir aqui os slides. Então, vamos lá.
o que a Bíblia diz sobre o ciúme. Nós já estamos tratamos aqui o Antigo e o Novo Testamento, tratando sobre ciúme. No Antigo Testamento, o termo hebraico, ele é utilizado para um profundo arder emocional, seja o arder do ciúme, seja o arder do zelo, seja o arder da ira, mas este era o termo utilizado, o kná, que, como eu disse, eu não vou saber aqui a pronúncia exata. Já no Novo Testamento, o termo grego é zelos, que tem muitas vezes é utilizado para o sentido do zelo. Mas vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o ciúme, o próximo slide, está aí um contraponto do ciúme divino e o ciúme humano. E aqui, meus irmãos, a gente vai ver da onde há esta separação. Deus, ele tem ciúmes? Sim, tem ciúmes. Mas como se dá o ciúme divino? E aí no slide os irmãos vão de perceber, eu acredito que vocês consigam fazer a leitura tranquilamente, que está dizendo assim: o ciúme de Deus é o ciúme que exige, ou daquele que ama e exige atenção exclusiva, adoração e fidelidade do seu povo. Deus quer exclusividade do seu povo, que é chamado de povo seu e propriedade peculiar dele. Então, o ciúme divino é manifesto onde Deus, ele não divide principalmente a sua glória com ninguém, de forma que o seu povo deve somente a ele a adoração. Então, Deus, ele não divide a exclusividade dele para com o seu povo, nem com ídolos e nem também com o mundo. E aí a gente tem alguns textos que eu também não coloquei aí no slide, que vão exemplificar isto. São eles. Deus, primeiro, deixa eu ver aqui, selecionar o texto, para dizer sobre a exclusividade que o Senhor requer do seu povo. Ezequiel capítulo 8, versículo 3, Deus não divide o seu povo, ou a sua relação com o seu povo, com ídolos. Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. Irmã Milka ou irmã Lidiane, fiquem à vontade para fazer a leitura. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Obrigado. Então aí os irmãos vão de perceber que Deus, ele não divide a adoração do seu povo ou a sua relação para com o seu povo com ídolos ou com imagens de escultura. E outro texto, a gente não tem tempo para tratar todos os textos, mas segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 18. Segunda carta de Paulo, capítulo 6, versículo 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Obrigado. Então,
o ciúme divino, ele é expressado aonde Deus quer e exige a exclusividade para com o povo que é seu e é a sua propriedade exclusiva. Então Deus, ele não vai dividir a adoração do seu povo, a sua relação para com o seu povo, nem com ídolos, como diz o texto de Ezequiel, capítulo 8, e nem também com o mundo, ou com a sociedade deste mundo, como diz o apóstolo Paulo no capítulo de número 6 da segunda carta aos Coríntios. Então, irmã Lidiane, à vontade. Não, eu só queria fazer um link, na verdade, com o que o irmão Márcio falou e esse texto que você apresenta aí, falando sobre exclusividade. Quando eu escuto a fala do irmão Márcio, eu achei muito apropriada para a lição que está sendo tratada, porque eu fico pensando que Deus, de fato, ele não tem filho preferido, mas ele tem formas diferentes de demonstrar amor, porque antes dele demonstrar o amor por algum filho, eu acredito que existe uma contrapartida, e é exatamente a contrapartida que causa uma reação, né? Não que Deus tenha que ser provocado para me amar, não que Deus tenha que ser provocado para me preferir, mas eu fico olhando que Deus, ele sempre gostou de ser exclusivo. Então, José, nós não tínhamos ali um contexto de culto, né, assim, como a gente tem hoje. Mas Davi demonstrava, né, tanto lealdade ao pai, José no sentido de ter uma convivência, um amor mútuo ali com Jacó, e Davi na obediência, de levar pão, de ser um filho que cuidava, fazia o serviço que ninguém gostava. Então eu acredito que Deus olha para determinadas pessoas, a gente tem vários exemplos na Bíblia, só estou pegando ali uma fala do presbítero, mas Davi e José, a gente fazendo um paralelo, a gente observa que eles tinham um amor exclusivo direcionado para Deus. Davi confeccionava os seus próprios instrumentos, né? É o autor de vários salmos, e neles você observa que a exclusividade de Davi é para com Deus. Você observa que Davi está entregue a Deus. Então, eu acredito que, por exemplo, um pai que vê num filho comum aqui da terra uma devoção, uma obediência, porque a primeira coisa que Deus fala com Jesus quando ele é batizado, eu tenho prazer nesse filho. Por quê? Porque mesmo já sabendo o destino final, ele se prontifica a vir à terra. Então, isso se chama obediência. Então, eu acredito que quando o presbítero Márcio fala dessa questão, será que Deus também não tem os seus prediletos, vamos dizer assim, né? A gente fala na forma humana, mas eu acredito que seja isso, irmão Márcio, tem mais a ver do que a gente oferece, porque tributo a gente não paga, ele é recolhido da gente, né? Então o que Deus recolhe da gente enquanto filho? O que Deus pode sacar do meu coração enquanto filho? Então eu acredito que, pegando o link nesse versículo que o Luiz Otávio aponta, falando da exclusividade, olha, você não faça alianças com pessoas indevidas, você não adore ídolos, você não esteja em meio a lugares que eu não estou. Isso Deus está demonstrando. Se você me tratar como exclusivo na sua vida, não que eu vá te dar um tratamento diferente, mas vai acontecer coisas na sua vida que talvez não aconteça na vida de mais ninguém. Sim, a irmã Milka está lembrando aqui que Davi fala, né? Não tenho outro bem além de ti. E os salmos de Davi sempre com aquela máxima de que Deus era o centro da vida dele, né? Então, assim, só para complementar. Nada mais didático do que o exemplo, né? Não é verdade? Principalmente as professoras aí. Nada mais didático do que o exemplo. Posso dar um exemplo? À vontade. Eu tenho 3 filhos com diferença de 6 anos, né? Olha só um exemplo. Nós estávamos reunidos na sala, toda a minha família reunida na sala, e o meu filho menor, né? E eu sempre sendo acusado de ter uma coisinha com o menor.
Os outros dois sempre me acusando de ter uma preferência. Eu sempre vivi sob essa acusação, né? E determinada tarde, nós estávamos reunidos na sala, vendo alguma coisa na TV. E de repente esse rapaz, que hoje tem 10 anos, devia ter uns 6, ele levanta do nada e vira para mim assim, ó, aponta para mim e diz: pai, você é o melhor pai do mundo. Aí quer dizer, eu tinha que dar uma resposta para ele ali, né? E a gente caiu na gargalhada, todo mundo caiu na gargalhada. E eu tendo que dar uma resposta para aquela atitude dele, eu virei para os outros e falei: ó, tá vendo aí, como é que eu não vou puxar a sardinha um pouquinho pro rapaz? Olha só o que ele faz com a gente. Você está entendendo? Então é difícil a gente, né, como pai, é difícil você controlar, né, se controlar. É difícil a situação de Jacó ali, né? É difícil, é complicado, né? Deus abençoe. Isso mesmo, presbítero Márcio. Nada melhor do que os irmãos que têm este exemplo, né, na prática, para dizer, como nós dissemos no início da lição, o Jacó, seria justo dizer que a preferência dele não é condenável. É o filho mais novo dele, o José. Então, assim, mas como nós tratamos aqui na lição, o ato de Jacó em expressar a sua preferência é que fez surgir no coração dos irmãos um sentimento maligno, um mau sentimento, que foi o ciúme. Então, meus irmãos, eu preciso correr. Vimos o ciúme divino, agora o ciúme humano. O ciúme humano pode ser positivo ou negativo. Ele é benéfico quando expressa zelo, cuidado e carinho a outrem. Porém, o ciúme é negativo quando não pensa no outro, mas em si mesmo, passando a ser uma obra da carne. Aqui no meu auxílio, tem outra expressão muito, que eu não coloquei no slide, mas que é muito boa a ser citada, que é: em seu ser mais positivo, o ciúme quer dizer ser cheio de zelo ou ciúme justo. Então, há um ciúme justo. Este sentimento pode ser justo quando expressa cuidado, carinho e o amor a outro. Mas há um limite, há uma linha tênue para que o ciúme não possa, ou que ele possa ser prejudicial. E aí a gente viu na expressão, ou na definição aí do ciúme humano, que ele pode passar a ser uma obra da carne. E aí o apóstolo Paulo, quando trata, e a gente chegaria a este paralelo entre a obra da carne e o fruto do Espírito, lá no último ponto da nossa lição, onde o pastor Elinay Cabral, embora não trate sobre o ponto específico, mas no último subponto ele vai falar sobre vencendo o ciúme, é onde a gente trataria justamente sobre este paralelo do fruto do Espírito com a obra da carne. Só que aí o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, eu mesmo vou ler para destacar algumas coisas, ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais adultério, fornicação, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, a partir do versículo 19, ele está expressando as obras da carne, e aí ele vai dizer aos Gálatas: olha, de antemão eu já vou vos declarar, como eu já vos disse, que aqueles que cometem tais coisas, obras da carne, homicídios, bebedices, glutonarias, invejas,
feitiçarias, dissensões, contendas, ciúmes, estes não herdarão o reino de Deus. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo leva a discussão para um nível acima, porque agora ele está tratando sobre a questão da salvação, sobre a questão que as obras da carne implicam em herdar o reino de Deus. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado ao tratar sobre o ciúme, porque ele precisa, quando negativo, ser extirpado. Pai, mãe, irmãos em Cristo, igreja do Senhor, tomemos cuidado, porque os que cometem tais coisas, estes, o apóstolo Paulo está dizendo e sendo bem enfático aos Gálatas em dizer, não herdarão o reino de Deus. Ai de nós, e que o Senhor tenha misericórdia, de que as obras da carne estejam em nosso meio, meus irmãos. Porque às vezes a gente pode dizer, e até mesmo nesta aula, dizendo o ciúme pode ser positivo, e aí a gente está dizendo, eu tenho ciúme, mas o ciúme meu é pouca coisa. Eu tenho ciúme, mas não é para tanto, é só, às vezes, assim, né, quando fulano faz tal coisa, ou quando ciclano faz tal coisa. Talvez, meus irmãos, o ciúme a gente está escondendo por trás de dizer, é positivo, mas na verdade a gente está se entregando às obras da carne. E aí de nós, porque o apóstolo Paulo está dizendo, os que cometem tais coisas, e Deus sabe, meus irmãos, Deus sabe, se este sentimento no seu coração é algo bom, está sendo positivo ou não. Porque você pode dizer, trazendo para a lição, eu não fiz a túnica para filho nenhum, eu não expressei para ninguém, ou o marido dizendo da esposa, eu não fiz nada, eu não estou desconfiando de nada, mas Deus sabe, Deus julga, meus irmãos, não é atitude, não é ação, não é presente, não é o que está do lado de fora, o Senhor está julgando o que está do lado de dentro, e é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, os que cometem tais coisas, não hão de herdar o reino de Deus, que Deus sabe quem está sendo levado por obras da carne ou quem está vivendo uma vida conforme o fruto do Espírito. Meu tempo já foi embora, mas eu preciso passar alguns outros slides e a gente termina. Eu vou apenas de forma superficial para que a gente possa concluir a nossa lição. Próximo slide. Onde é que o ciúme na vida do ser humano ele pode aparecer? Então vamos lá, eu coloquei 3 exemplos aí, tinha outros, mas eu sabia que não teria tempo, e justamente antes de chegar aqui eu não tive nem tempo de falar sobre eles. Mas vamos lá, entre parênteses, e aí está o exemplo da nossa lição, que são os irmãos de José. E ali está até o texto de Gênesis capítulo 37, versículo 4, que diz, e não podiam falar com ele pacificamente. Então, os irmãos, envoltos por este sentimento de ciúme, já não tinham uma relação saudável com o José. Entre cônjuges, uma das principais causas do conflito no matrimônio, porque o amor é forte como a morte duro, como a sepultura do ciúme, foi o texto lido pela nossa irmã Milka, Cantares, dito pelo sábio Salomão, Cantares capítulo 8, versículo 6. Entre irmãos na fé, precisamos ter cuidado para que o ciúme não venha nos assaltar e minar a unidade fraternal que Deus tanto requer de sua igreja, do seu povo. E aí estão 2 textos, Efésios capítulo 4, versículo 3 e também Colossenses capítulo de número 3, versículo 14. Pastor Vanderlei, o senhor quer comentar? Não, Luiz, é só fazer um comentário, comentado mesmo aqui na revista pelo pastor Elianai Cabral, porque ele mostra de forma prática o quanto isso é prejudicial, o ciúme, dizendo que o ciúme pode minar as relações, né, entre as pessoas. De grandes amizades, pode tornar
em grandes prejuízos e em grandes tragédias, porque o ciúme normalmente ele coloca que tem a sua origem no egoísmo. Então a gente precisa pensar sobre esse sentimento, que ele em grau acentuado, no que diz respeito a zelo, ok, no que diz respeito a egoísmo, porque o ciúme tem a sua origem no egoísmo, a pessoa, ela quer se apoderar, ela quer se apossar de uma coisa exclusiva para ela, ou de pessoas ou de coisas. Então, de grandes relacionamentos, que uma hora, quando surge o ciúme, pode aparecer grandes tragédias, grandes prejuízos, conflitos em famílias, conflito entre os irmãos, e isso pode ser um prejuízo para a igreja, isso pode ser um prejuízo para as famílias, e nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de sentimento. Obrigado, pastor. E sendo assim, meus irmãos, acabou o nosso tempo, mas eu gostaria, aí nós citamos aonde o ciúme humano pode aparecer, mas há em qualquer tipo de relação, seja ela familiar, entre parentes, entre cônjuges, na relação entre amigos, aonde quer que seja, onde há uma relação interpessoal entre seres humanos, o ciúme ele pode aparecer, seja onde for. E aí, de forma positiva, como tratamos aqui, ou de forma negativa. Próximo slide, por favor. Então, na família de José, e aqui a gente pode olhar para o segundo ponto da nossa lição, que o pastor Elinay Cabral traz assim, o ciúme como causa de conflitos. Então a gente vai ver os conflitos gerados, ou os resultados do ciúme na família de José, ou na família de Jacó, que era o pai. Vamos lá, a gente não vai ler os textos, as referências estão aí, mas olha o tanto de consequência negativa que o ciúme trouxe para a família de José, no seu contexto familiar. A perda da comunhão, Gênesis capítulo 37, versículo 4. O ódio, Gênesis capítulo de número 37, versículos 5 a 8, e 8. Inveja, Gênesis capítulo 37, versículo 11. Conspiração, Gênesis capítulo 37, versículo 18. Homicídio, Gênesis capítulo 37, versículo 20. É claro aqui uma tentativa por parte dos irmãos, mas os irmãos queriam matar, era a ideia deles, matar o José. Mentira, Gênesis capítulo 37, versículo 20. Violência, Gênesis capítulo 37, versículo 23. Antipatia, o mesmo capítulo, versículo 24. Indiferença, versículo 25. Frieza, versículos 27 e 28. Falta de temor, versículos 31 e 32. Tristezas, versículo 37 e também versículo 37. Capítulo 37, versículo 34 e 35. Então a gente passou por cima, isto tudo aqui está tirado do capítulo 37 de Gênesis, onde a gente vai ver o que o ciúme gerou na família de Jacó, entre os irmãos. Então a gente viu e a gente conhece a história de José, todo o intento dos irmãos de José, tudo que eles planejaram, tudo aquilo que eles fizeram com José, tudo aquilo que eles fizeram depois de ter vendido o irmão para falar com o pai, mentiram, fizeram tudo aquilo e planejaram tudo aquilo, por quê? Porque tiveram ciúme. E aí, meus irmãos, é justamente o que o nosso pastor Vanderlei comentou aqui, que o ciúme é a raiz, que traz alguns outros sentimentos e que leva a algumas atitudes. E ele citou que o próprio comentarista Elinay Cabral colocou aqui no comentário, dizendo, no segundo subponto, ciúme, o agente do conflito familiar, no segundo parágrafo ele diz assim: o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo, que foi o que o nosso pastor Vanderlei estava comentando, é como uma infecção que se espalha no corpo doente.
a inveja, o rancor, o ódio, geralmente tem no ciúme o seu nascedouro. Como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor. Provérbios capítulo 6, versículo 34. Seguindo aqui, vamos para o próximo slide e a gente conclui o anterior. Ou o próximo, não sei a ordem que está aí. Vencendo o ciúme. Então, meus irmãos, no terceiro ponto da nossa lição, o pastor Elianai Cabral traz no último subponto justamente este título, Vencendo o ciúme. Como é que nós podemos vencer o ciúme? E aí eu destaquei 3 pontos aí, que são importantes quando se trata de ciúme. O primeiro deles é a maturidade. O texto do slide está dizendo assim: à medida em que o crente se desenvolve mental, emocional e espiritualmente, vai deixando para trás comportamentos carnais e vai crescendo em maturidade e se tornando adulto. Então a maturidade é importante no contexto familiar, no contexto entre os cônjuges e entre a família como um todo, seja entre irmãos, filhos e pais, para que não haja em nosso meio ou no meio da nossa família sentimentos como o ciúme ou ações que têm consequências prejudiciais que tiveram origem no ciúme. Então aí a gente pode perceber que a gente precisa deixar para trás comportamentos carnais que outrora eram comuns em nossa vida, mas que agora, meus irmãos, e aqui a gente está falando para crentes, não podem haver no nosso meio. Seja no meio da sua família, seja no meio da igreja. Nós não podemos ter comportamentos nascidos ou atitudes geradas pelo ciúme. E aí a gente vai ter outros 2 pontos, que é o autocontrole. Devemos evitar os extremos de comportamento ou expressão, conservando os apropriados e justos limites. Aqui está ligado a uma característica do fruto do Espírito tratada por Paulo aos Gálatas, que é a temperança, o autocontrole. Amor trata-se de uma virtude que predispõe a alguém desejar o bem a outrem, uma preocupação altruísta. Portanto, quem ama o seu esposo ou a sua esposa, o seu irmão ou a sua irmã, de sangue ou até mesmo irmão na fé, não arde em ciúmes contra ele. Então a gente viu aqui que vencer o ciúme está atrelado a ter uma vida onde emana o fruto do Espírito. O próximo slide a gente já tratou, eu até adiantei o assunto. Trata justamente sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí, o fruto do Espírito traz o apóstolo Paulo em 9 questões que ele trata na vida do crente, 9 qualidades, e é justamente o amor que ele começa dizendo. E o fruto do Espírito é amor. E aí eu trouxe até aqui o livro do pastor Antônio Gilberto, o fruto do Espírito, e ele vai tratar sobre o amor, dizendo que ele deveria ser o primeiro, ou a primeira qualidade trazida pelo apóstolo Paulo, porque sem amor não haveria qualquer outra qualidade ali tratada pelo apóstolo Paulo. Porque nós precisamos ter amor. Por quê? O amor é o mais sublime sentimento trazido por Deus para os homens. Deus é amor. O amor surge primeiro em Deus. E o ser humano, em sua vida carnal, dada ao pecado, suja pelo lamaçal do pecado e em trevas, ele não consegue desenvolver o amor. Muito menos as outras qualidades apontadas por Paulo no fruto do Espírito. E é por isso, meus irmãos, que devemos cultivar o amor em nosso meio. Seja no meio da igreja e principalmente no meio de nossa família. Que seja o amor
gerado nas atitudes, nas ações, nas falas, no tratar, no se comportar, naquilo que diz respeito a todo o contexto familiar, seja o amor a emanar em nossas ações, de forma que nós estaremos caminhando mais para perto do fruto do Espírito do que para perto das obras da carne. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Passe aí o slide, vamos à nossa conclusão. Chamar aqui o Ministério de Música. Eles estarão cantando, louvando ao Senhor, e após, ou enquanto o Ministério de Música estiver cantando, os diáconos recolherão as ofertas. A nossa conclusão, recapitulando tudo aquilo que nós falamos durante esta lição. O Jacó, ele tem influência do seu contexto familiar antes de se tornar o pai da família. Ele, desde quando era filho, experimenta consequências das predileções de Isaac e de Rebeca, e o Jacó leva isto para a sua família, para a sua casa, de forma que os seus filhos vão experimentar as consequências do mal que nós tratamos na lição de número 3, que é o ciúme. O ciúme que pode ser positivo, mas que, dadas as vezes em nosso meio, é sempre negativo. Então nós precisamos combater o ciúme negativo em nosso meio, de forma que nós possamos zelar sim, cuidar sim, demonstrar amor e carinho sim, mas de forma saudável. Então, meu irmão e minha irmã, pai, mãe, obreiros, irmãs do círculo de oração, jovens que hoje estão aqui, tomemos cuidado para não exalar obras da carne, mas para fazer brotar em nossa vida o fruto do Espírito. Sendo assim, eu, antes do Ministério de Música cantar, fazer menção aqui da conclusão trazida pelo pastor Elianai Cabral. Ele diz assim: o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e também espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Este desenvolve em nossa alma para a prática das virtudes cristãs. Ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Que Deus em Cristo nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor tome em nossa mão, a mão de nossa casa, de nossa família, e que nenhuma delas possa ser atingida pelo mal do ciúme, como foi a família de Jacó e na vida do José. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Ministério de Música. Os diáconos recolhendo as ofertas, por gentileza. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.